Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a quarta resposta da minha colega lá de Goianésia, a Maria. Ela quer saber se há uma ressurreição ou se há uma reencarnação, se a reencarnação realmente existe. Então, para responder à pergunta dela, eu vou utilizar um profissional que tem o PhD na área da psicologia, e o nome dele é Dr. Joseph Murphy. Eu vou passar para vocês as informações. Ele fez várias pesquisas e dessa pesquisa foi tirada uma conclusão. E uma dessas pesquisas eu vou transmitir para vocês agora, no seu livro. Olha o que ele disse. Falou assim: a irmã do Senhor X não deu sugestão contrária ao seu subconsciente antes do estado de transe, e o psicólogo fê-la regressar a diferentes períodos da história. No estado de transe, ela afirmou ser Joana d'Arc e falou francês. Em outra ocasião, era uma princesa egípcia e fez uma longa dissertação sobre as crenças religiosas do Egito. Afirmou que as pirâmides foram construídas por homens em estado de meio transe e que levantava, cortava e assentava todas as pedras pelo poder da mente. E tudo isso era realizado sem o uso de martelos ou quaisquer outros instrumentos de metal. E a mente fazia todas essas coisas. Não havia meio natural de provar que ela era a princesa ou que era Joana d'Arc. Depois de conversar com a senhora, eu soube que ela havia estudado francês durante 4 anos e que tinha vivido na França. Além disso, também tinha visitado o Egito e estudado as pirâmides e a história do Egito. No estado de transe, sua mente subconsciente era a resposta à sugestão do operador, dramatizou uma espécie de mistura do que tinha lido e estudado. Poderia ser chamado uma apresentação romanceada, e suas conclusões eram corretas, isto é, eram dedutíveis logicamente na premissa do psicólogo que ela vivera antes e nos falaria a respeito. Ela aceitou essa sugestão e se tornou a sua premissa principal. Tudo o que estava dentro do alcance de seu próprio conhecimento ou experiência, tudo o que ela vira, lera, ouvira ou visitara que pudesse ilustrar a ideia de algum modo foi utilizado pelo seu subconsciente. O que isso significa? Significa que uma mulher só, ela afirmou que ela era 2 pessoas em épocas diferentes. Uma era Joana d'Arc e outra uma princesa egípcia. De acordo com a pesquisa que esse Dr. Joseph Murphy ele fez, ela disse que a mente subconsciente dela fez ela acreditar nisso. E isso não é muito difícil de se entender. Por exemplo, precisamos entender assim, que todos nós estamos ligados com tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, eu estou ligado com tudo que está próximo de mim. Só que, em virtude de sermos eternos, nós não só nos limitamos só com o que está próximo de nós. Por exemplo, eu estou ligado com os meus pais, com os meus avós, bisavós, tataravós, ou seja, estamos ligados desde agora até Adão. E de Adão até agora foram construídos o Egito, a Suméria, a Síria, a Babilônia, os Incas,
os maias, os astecas e várias outras nações. Só que todas essas, nós seguimos uma linhagem antes de nós e todos estamos ligados. Então, essa mulher, ela acreditou que era ela, porque era algo que estava registrado nessa linhagem no seu subconsciente. Nós estamos aqui presentes, mas nós temos uma história no passado. Só que o que nós é que não entendemos o poder e a capacidade que a nossa mente tem. E para entender isso, nós precisamos compreender melhor como funciona a nossa mente. Só que aí já é outra história. Agora, para ajudarmos a entendermos se há uma ressurreição ou uma reencarnação, nós precisamos primeiro de duas coisas: realmente querer saber, e a segunda, se nós acreditamos nas Escrituras. Porque as Escrituras elas foram feitas com o propósito de tirar exatamente essas dúvidas e preocupações dentro do nosso coração e esclarecer para que possamos nos apresentar sem mancha perante Deus no último dia. Então vamos ver o que as Escrituras elas nos dizem a respeito disso. Vamos começar com a Bíblia. Vamos lá. Aqui na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 14 e 15, fala assim: Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então, isso significa que, o que as Escrituras elas nos dizem? Que houve uma ressurreição. Agora, como que eu vou saber se houve realmente uma ressurreição? Tudo vai depender se nós acreditamos se Jesus Cristo realmente ele veio aqui para nos dar exemplo de todas as coisas ou só de algumas. O que vocês acham? Será que Jesus Cristo ele só veio aqui para vir sem nenhum propósito ou veio com um propósito real? Será que ele veio para nos ensinar todas as coisas ou só algumas? Olha que coisa interessante. A Bíblia ela fala que houve uma ressurreição. Mas o que é a ressurreição? A ressurreição, ela existe duas coisas. Existe a morte e depois a ressurreição. O que é a morte? A morte é a separação do espírito com o corpo. O espírito vai para o mundo dos espíritos e o corpo apodrece na terra. E a ressurreição, o que é a ressurreição? É a união desse espírito para o mesmo corpo. Então, isso é ressurreição. Agora, na área espírita, significa que quando há a morte, que é a separação do espírito do corpo, o espírito ele vai para o mundo dos espíritos e depois ele pode, se ele não cumpriu a sua missão totalmente, ele pode voltar para continuar cumprindo a sua missão em qualquer corpo diferente. Então, essa é uma diferença da ressurreição e da reencarnação. A ressurreição, depois da morte, você vai voltar novamente para o seu mesmo corpo. E a reencarnação, você vai voltar em outro corpo diferente, em qualquer parte do planeta. Agora, só que teve uma colega minha que eu estava conversando com ela, que ela falou assim: mas Jesus Cristo, ele pegou o corpo dele sim. Só que quando ele estava subindo para o céu, as nuvens cobriu ele e houve a separação de novo do espírito com o corpo. Eu falei, nossa, como que uma pessoa pode acreditar numa coisa dessa?
as Escrituras não explicam sobre isso, mas, assim mesmo, eu quero compartilhar com vocês algo que vai nos esclarecer e mostrar se realmente, depois da ressurreição, o corpo e o espírito voltam a se separar novamente ou não. Eu encontrei a resposta, procurei na Bíblia, só que a Bíblia ela não responde a essa pergunta. Aí enfim, eu mostra que há ressurreição, mas não explica se há uma separação novamente do espírito com o corpo. Só que aí eu encontrei em outro livro antigo, que é conhecido como Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E nesse livro, o profeta Alma, olha o que ele disse, por inspiração pelo poder do Espírito Santo. Olha uma verdade eterna que ele ensinou. Ele falou assim: ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos, o todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Essa escritura ela se encontra em Alma 11:45. Então, olha como é importante as escrituras modernas. Elas dão mais luz para que a gente possa compreender que quando nós morremos, depois da ressurreição, não há mais separação. Não há, você não pode morrer, ir para o mundo dos espíritos e voltar de novo em outro corpo. O que é a ressurreição é exatamente o que Jesus Cristo ensinou. Nós vamos vir para essa terra, morrer e ressuscitar com o nosso mesmo corpo e permanecer com ele para sempre, sem mais separação nenhuma. E com esse mesmo corpo e com esse mesmo espírito, nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Deus e ser julgados por nossas obras, sendo elas boas ou más. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero que ajude a compreender a diferença da ressurreição e da reencarnação. Se essa mensagem for útil para vocês, compartilhem e ajudem para que outras pessoas saibam dessas informações e sejam edificadas. Até a próxima mensagem. Muito obrigado e um ótimo dia para todos.